Olá, e se eu lhe dissesse que uma simples história sobre uma fábrica de bolos poderia mudar completamente a forma como você vê o mundo, seu trabalho e até mesmo o poder global? Neste explicador, vamos descompactar uma teoria que desafia, bem, praticamente tudo o que pensávamos que sabíamos sobre a economia e nosso lugar nela. Ok, vamos mergulhar direto na nossa história. A Guerra do Bolo. De um lado temos a fábrica artesanal. Você pode pensar nisso como a maneira tradicional da velha escola. Tem 100 funcionários dedicados, fazendo 100 bolos por dia, e eles vendem por US$ 100 cada. Então, do outro lado, você tem a fábrica robótica, o futuro. Apenas um supervisor, mas está produzindo 1000 bolos por dia, e veja só, vendendo-os por apenas US$ 1 cada. A diferença é simplesmente impressionante. Então, a pergunta parece óbvia, certo? A fábrica robótica, obviamente. Mas é a razão pela qual ele sobrevive que basicamente desencadeia um bálsamo sob um dos principais pilares do pensamento econômico nos últimos 150 anos. E é aí que nossa verdadeira história começa. Para realmente obter essa revolução, primeiro precisamos dar uma olhada nas velhas regras do jogo, um mundo onde o valor vinha quase inteiramente das mãos humanas. Por mais de um século, a regra foi bastante clara e foi descrita por pensadores como Karl Marx. O lucro de uma empresa vinha do trabalho humano, especificamente do valor que um trabalhador criava, mas não era totalmente pago. Este conceito é a famosa mais-valia, ou valia do milho. É a diferença entre o valor total que um trabalhador gera e o salário que ele realmente leva para casa. Essa fatia não paga torna-se o lucro do proprietário. É o modelo perfeito para entender nossa fábrica de bolos artesanais. Portanto, o mecanismo é simples. O trabalhador produz valor. Seu salário cobre apenas uma parte dele, e o resto se torna lucro. É um modelo poderoso que explica um mundo onde a produtividade está diretamente ligada ao número de pessoas que você tem trabalhando. Mas, e se não for mais? Ok. Agora vamos mudar para a fábrica robótica e ver como tudo vira de cabeça para baixo. A tecnologia não é apenas mais uma ferramenta aqui, é um jogador totalmente novo que reescreve todas as regras. E aqui está, a grande reviravolta. A produtividade insana da fábrica robótica não vem de espremer mais de seu único funcionário. A fonte de valor mudou. Agora está vindo da própria tecnologia, do que o autor de nosso material de origem chama de inteligência das coisas. Agora, o que é realmente fascinante sobre este slide é o quão forte é a mudança visual. Na fábrica da Artesino, a inteligência humana é quase tudo. No robótico, é uma fração minúscula. A produtividade foi quase completamente transferida para as máquinas. E esta citação de nosso material de origem ilustra brilhantemente o colapso do modelo antigo. Eu quero dizer, como você pode argumentar que o lucro vem da mais-valia daquele trabalhador quando 99% da produtividade é incorporada à própria máquina? A matemática simplesmente não funciona mais. Então, se a fábrica robótica vencer, o que acontece com os 100 trabalhadores da fábrica artesanal? É aqui que a teoria sai do chão de fábrica e colide com nossas vidas reais, com algumas consequências realmente profundas. À medida que a tecnologia substitui o trabalho humano em grande escala, ela não cria apenas pessoas desempregadas. Isso cria o que a fonte chama de um exército de inativos, uma população crescente da qual o sistema produtivo simplesmente não precisa mais. E o custo humano, como aponta a fonte, é simplesmente imenso. Não se trata apenas de perder o emprego. Trata-se de perder sua função econômica na sociedade, tornando-se dependente do Estado apenas para sobreviver. E talvez o pior de tudo é essa sensação de se tornar inútil, que cria esse profundo desespero e torna as pessoas incrivelmente vulneráveis.
Esse desespero, como argumenta a fonte, torna-se uma poderosa força política. Pessoas sem esperança e sem propósito são alvos fáceis de promessas vazias e narrativas extremistas, apenas procurando aquele sentimento de pertencimento que a economia lhes tirou. Agora, vamos diminuir o zoom. Essa dinâmica não está acontecendo apenas entre fábricas. Está redefinindo completamente o poder entre as nações e a maneira como elas competem e controlam umas às outras. A fonte de energia sempre esteve ligada à tecnologia. Passamos de antigas ferramentas de caça para as máquinas da era industrial, depois para as fábricas automatizadas que conhecemos hoje. Mas agora, como argumenta a fonte, estamos entrando em uma era autônoma, com IA que pode se sustentar e até se reparar. A aceleração é simplesmente vertiginosa. Então a fonte nos mostra como as regras do poder global mudaram totalmente. O antigo império foi construído sobre terra e trabalho, e sua principal ferramenta era a força militar. Mas o novo império é construído com base na tecnologia, e seus instrumentos são patentes, software e a inteligência artificial mais avançada. Isso explica por que as sanções e boicotes tecnológicos são as armas mais eficazes na geopolítica moderna. Cortar o acesso de um país a máquinas, peças e software avançados. Como condenar sua produtividade ao colapso, o que, por sua vez, pode criar crises sociais devastadoras. E tudo isso nos leva a uma pergunta final e bastante desconfortável, dirigida diretamente a você. Se uma potência global, não importa qual, viesse a controlar a tecnologia que garante seu conforto e sua segurança, o que você faria? Você trocaria sua ideologia por essa estabilidade? Essa questão, que poderia ter parecido teórica antes, talvez seja o grande dilema do nosso século.